Bom, vamos que o tempo urge. Chegamos agora a track 09, né? A nossa música 9. Uma música, digamos assim, vamos retornar a essas músicas que a gente volta à origem do relacionamento. Eu diria que assim, essa música fala da origem, fala também do desenvolvimento, e fala, seria uma música que o Alexandre, antes mesmo de você pedir ele namoro, ele teria mandado, ou se você pedisse alguma notificação de como é o Alexandre se apaixonando, ele poderia te dar essa música. Então assim, essa é uma das músicas também que já estavam guardadinhas e eu falei, será? É agora? Não é? Coloco ela quando que é apropriada para colocar. Assim, eu acho que é uma música que fala sobre tanta coisa, assim, né? De uma forma tão fofa, tão carinhosa. O clipe, enfim, eu gosto bastante, porque é um clipe, né? Muito, enfim, todos, assim, veja o clipe de todas, por mais simples que alguns sejam, enfim. Ou alguns não talvez combinem tanto com a música, mas o clipe dessa daqui é muito fofinho. É uma música muito conhecida. Então, assim, várias vezes você pediu, eu não vi essa música dessa artista também que é muito conhecida, pra colocar no YouTube. E eu fingi que não ouvi, assim, porque eu queria depois, né, enfim, um dia que você visse de repente o clipe. Provavelmente você já viu esse clipe, mas eu queria que você visse, né, depois mais comigo, com calma. Enfim, ou pensasse de repente mais, de repente até nas coisas que de repente eu posso falar sobre essa música agora, que cada um também tem uma interpretação, né? Ou às vezes a gente só gosta da música, mas a gente não entende muito bem do que ela tá falando, ou o que significa de repente pra uma pessoa que a gente tá se relacionando, né? Enfim, pra mim, Alexandre, né? Essa música fala um pouco do jeito Alexandrinho e tal, dele gostar, do Alexandrinho aqui amar. Então, assim, tem um jeito do Alexandre aqui de quando ele tá se apaixonando por alguém. Essa música eu acho que fala sobre inseguranças quando a gente está se apaixonando por alguém e fala sobre movimentos um pouco contraditórios que a gente pode fazer enquanto a gente está amando, que é a coisa mais imbecil e óbvia que a gente faz em todo relacionamento. Pelo menos eu. Então, assim, às vezes eu acho que, se parar pra ver aí, tiveram muitas vezes que eu acho que você deve estar pensando: nossa, mas o Alexandre não tá ligando. Nossa, mas ele, não, ele deve estar numa boa. Nossa, mas ele deve estar querendo terminar comigo. Acho que até uma música nos momentos de briga, né, talvez. E como eu acho que você já percebeu, eu nunca tô pensando no pior. Porque eu nunca tive motivos de real, né, assim, realmente, pra pensar nisso. Tive motivos de me preocupar e tal, mas às vezes até eu acho que eu me preocupo mais até com você do que comigo. Não, eu sei preocupar comigo, sabe? Mas assim, às vezes eu fico muito preocupado com você, porque é uma relação saudável entre duas pessoas. Então, quando acontece algum tipo de deslize, alguma situação que de repente a gente se desentenda, né? É uma música que descreve muito o meu jeito de lidar com alguns desentendimentos. Nem sempre a forma que você vai me ler, por mais que você me conheça, talvez seja a forma mais segura. Às vezes o Alexandre vai fazer algumas coisas porque as coisas precisam ser feitas. Talvez não seja o que ele gostaria de fazer, mas ele entende que assim, não, isso aqui precisa ser feito não só por mim, por respeito a outra pessoa. Se fosse o Alexandre, provavelmente ele talvez ficaria aos beijos, aos abraços, tentaria resolver tudo na hora, mas assim, a gente tem que pensar quem é a outra pessoa que a gente está se relacionando, né? E assim, quais foram os deslizes, o quanto que a gente se sentiu magoado com aquilo ou não. Então, assim, sobre o desenvolvimento é mais ou menos isso, né? Assim, durante o relacionamento. Eu acho que essa música fala muito sobre como posturas que possam parecer contraditórias e você talvez possa julgar coisas que eu já falei aí, assim, não, o Alexandre ele tá tão inseguro, na verdade, talvez até mais ou tanto quanto você. A gente nunca sabe como tá a outra pessoa do meu lado. Eu acho que eu passei por um último momento aí que aconteceu, né, onde a gente teve que ficar um pouco mais afastado, que assim, acho que ficou claro um pouco sobre inseguranças minhas e tal. E eu acho que insegurança a gente não julga por uma pessoa ser confiante nela ou não. Às vezes a gente pode ser a pessoa mais confiante do mundo ou até passar uma confiança, mas a gente também tem insegurança pra caralho. Então, assim, quando se trata de uma pessoa que a gente ama, né, e a gente tá lidando com as nossas fraquezas, né, porque é a mesma coisa quando atinge alguém que a gente ama. A gente acaba se atingindo num relacionamento. Porque se a gente atinge alguém que a gente ama, a gente também tá se atingindo. Porque faz parte de um relacionamento, né, de uma rede de apoio, enfim.
Então, assim, mas um relacionamento muito íntimo, né? Porque é uma relação entre duas pessoas, um namoro, né? Então, assim, jamais, em algum momento eu pensei, não, o Alisson e tal, tá, é tranquilo fazer isso e tal. Não, vocês viagem que eu fui, fiquei super preocupado de como seria. Precisei ir porque era um compromisso, mas assim, sabe, assim, vários momentos eu fiquei super preocupado. Seja quando eu precisei ter uma iniciativa de afastamento, quando ela veio de você, que foi até o que mais de repente doeu. Mas é necessário às vezes, pra gente só se organizar um pouco a cabecinha. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa música ela fala muito do Alexandre que é inseguro. Não tem nada de perfeito. É, eu amo estar apaixonado. Sempre gostei muito da sensação. Logicamente, não é pra qualquer coisa que eu me dou nesse relacionamento. Eu acho até que o Alexandre é muito, né? Você sabe da minha personalidade, né? E INF, enfim, né? E INF, os INFs da vida aí, né? INFP, enfim, mas se eu não me engano, agora eu dei uma bugada. Mas enfim, eu sou uma pessoa muito sentimental, né? Então, assim, esse sentimental se aplica de várias formas. E aí, quando uma pessoa é muito sentimental, ela também é muito insegura, vai por mim. É, então, fala um pouco disso, sabe? Assim, eu acho que se me perguntasse também no início como eu quero achando, ele, assim, ser totalmente diferente, sabe? Eu sou uma pessoa muito tímida, eu acho que talvez isso não fique muito claro, mas tem coisas, por exemplo, tem jeitos que você me olha que me deixam tímidos, alguns olhares, tem alguns momentos em onde você tem umas declarações muito bonitas e se me deixa um pouco sem, sabe, assim, sem reação. E eu amo isso, porque, sabe, parece que é tudo novo, sabe? Parece que tudo é o início de um relacionamento ainda. Isso é muito bom para um casal, eu acho, sabe? Porque esse frescor, às vezes se perde, eu acho que a gente mantém. E por que eu trago muitas músicas de origem, se você perceber? Talvez porque a gente pareça que ainda está no início de um relacionamento. De fato, a gente querendo ou não, ainda de repente está, se a gente for pegar um casal, né, sei lá, 6 anos juntos, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente não perdeu esse frescor de, sabe, assim, do cuidado que a gente sempre teve com o outro lá no começo, sabe? Assim, essas coisas não se perderam. Acho que pelo contrário, foram se maturando, como eu venho dizendo aí, né, ao longo das músicas, foram se maturando e eu deixei muito claro, né, que eu sempre vi muita evolução, muita maturidade de ambas as partes. Então, assim, acho até que da minha parte foi mais agora, ultimamente, consegui entender algumas coisas suas, né? E é importante pra mim também reconhecer isso. É, E essa música fala sobre estar apaixonado, né? Então, assim, a gente se sente inseguro. Acho que é uma música que descreve muito o que a gente sente no primeiro amor, né? Enfim, mas acho que também serve para vários outros amores, porque quando a gente fala de amor, também tem aquele amor único, né? Assim, aquele amor, né? Tudo bem que cada amor, né? Uma relação é uma relação diferente, mas, assim, aquele amor que, assim, não, esse amor aqui é especial, sabe? Assim, é um amor que tô vendo uma firmeza, sentindo uma coisa que vai dar certo, sabe? Já tá dando. Então. É sobre isso, mais ou menos, né? E assim, é, é, o título da música também, assim, bem bacana, eu acho, assim, por alguns motivos, né? E o decorrer de como ela vai explicitando essa cantora, né, nas formas do sentimento dela, e nas inseguranças dela durante o relacionamento. Eu acho que tem muito a ver com o meu jeito de amar. Pode parecer alguns que não, porque eu acho que a gente sempre teve uma coisa muito orgânica desde o início. Você não me conheceu talvez tão tímido assim, né? Mas eu sou pra caramba algumas coisas. Eu acho que se você me visse, sei lá, 24 horas por dia em um ambiente, por exemplo, com pessoas desconhecidas, talvez você visse quanto tímido eu sou. Talvez até seja para muitas coisas que você não é tímido, mas sim, eu também tenho um outro lado mais extrovertido e tudo mais, mas assim, eu sou muito sobre ter confiança. Ao mesmo tempo que essa música fala sobre insegurança, fala sobre confiança, até porque a gente precisa de confiança para se relacionar com alguém, até por conta das nossas inseguranças. Então uma coisa leva a outra, né? Então acho uma música muito importante. Mas é uma música muito gostosinha, é uma música muito leve, é uma música gostosa para escutar a qualquer momento, é uma música boa para animar o dia de manhã cedo, é uma música para, acho que para todos os momentos, na verdade, né? Porque é uma música muito, assim, explodiu, enfim, é hit,
Então, assim, não tem quem não tenha escutado essa música, né? E hoje é uma música que envelheceu muito bem, enfim, é uma música já, assim, bem bacana e da cantora que eu mais gosto, né? Assim, uma das, né? Então, assim, ela quase não entrou aqui porque teve muita música pra colocar e eu fui tentando, às vezes eu tento dar uma diferenciada em artista, mas é difícil não colocar de alguns artistas que eu gosto, né? Então, assim, conseguir arrumar um espacinho pra ela, mas também não ficar também, sabe, tanta música, né, à toa, né? Mas assim, essa música, querendo ou não, em algum momento eu já pensei em pôr ela, e se ela não entrar agora, ela vai entrar depois. Então, assim, eu acho que também, né, quando a gente fala de saudade, também mexe um pouco com as nossas inseguranças, né? Como é que tá o outro do outro lado, né? Enfim, então eu quis trazer um pouco dessa temática de insegurança e um pouco também de como tudo começou e como que a gente mantém o frescor de algumas coisas, né, que parecem muito novas, né? E, né, agradecer esse todo o sentimento que você deposita em mim, né? Como se fosse, sei lá, parece que é o primeiro dia às vezes, sabe? Assim, e é muito bonito ver isso. E eu acho que essa música, ela parece isso, que parece que é uma primeira paixão, sabe assim, do primeiro dia que você percebe que tá gostando de alguém, e você fala esse tipo de coisa que essa música fala. Bom, essa música é da Britney Spears e o nome da música é Sometimes, ou Algumas Vezes, né? É a minha baladinha favorita da Britney, digamos assim. Talvez acho que minha balada favorita da Britney, é difícil escolher uma, mas enfim, eu diria que é ela ou uma delas. Bom, vou ler aqui com você, qualquer coisa eu vou parando e vou explicando algumas coisas. Você diz que está apaixonado por mim, que não consegue tirar seus lindos olhos de mim. Não que eu não queira ficar, mas toda vez que você chega muito perto, eu me afasto. Isso é muito eu. Então, assim, no início de relacionamento, especialmente, quando eu tô conhecendo alguém, isso eu acho que aconteceu no início, quando eu vejo que as coisas estão dando muito certo, a pessoa tá se aproximando, o Alexandre tem aquela coisa do tipo, eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Mas eu tenho muito, assim, isso, sabe? Posso não verbalizar, mas eu tenho aquela coisa do tipo assim, e não, ele tá realmente afim, aí eu começo a ficar com medo por dentro. E às vezes, o que que acontece? Eu não sei como reagir. Às vezes eu desconverso, às vezes tento ser engraçado, porque eu acho que aí acho que cada um tem uma válvula de escape, né? Eu acho que muito eu me apeguei muito ao humor, pelo que eu notei em relacionamentos, e muito eu, de início, às vezes me apego também a trazer pra naturalidade, conversar, desconversar um pouquinho, mas não deixar de falar sobre o assunto. E você tem uma coisa de me deixar sem graça, seja com um olhar igual tá aqui, desde o início, com algumas coisas que você fala que, assim, não acontece. Isso, como eu disse, eu acho já uma coisa muito única sua, né? Enfim, é aquela coisa que eu falei do frescor da primeira vez, né? Parece que é sempre a primeira vez, né? Parece que o seu olhar da primeira vez é igual, assim, até hoje, ao que você me dá. Isso é muito bonito. Eu quero acreditar em tudo que você diz, porque soa tão bem. Isso é muito de início de relacionamento, gente. Quando a gente estava começando, isso aqui era muito vívido. Eu quero acreditar em tudo que você diz, porque soa tão bem. Mas se você realmente me quer, vá com calma. Há algumas coisas sobre mim que você precisa saber. E eu sou bem assim. Eu acho até que, assim, várias pessoas eu já conheci, sabe? Assim, várias pessoas quiseram adentrar minha vida antes do tempo que eu queria, outras um pouco depois. Mas eu sou assim. Precisa respeitar o meu tempo, sabe? Quanto a pessoa for me deixando confortável, é lógico que eu vou abrindo, né, o meu tempo, né, mais pra pessoa, vou me disponibilizando mais, mas é porque eu me entrego tanto que o Alexandrinho tem que tomar cuidado de quando ele se entrega. Então, às vezes, no início eu me afasto muito. E eu tenho esse movimento de me afastar muito por várias outras coisas, até durante a relação, acredito eu. Mas eu me afasto muito por medo, né? Enfim, e às vezes eu acho que as coisas podem dar errado, ou que eu tô me precipitando, ou que eu posso me entregar logo. Então, assim, vá com calma. É meio que isso, né? Que eu acho que no início eu sempre senti. E engraçado que você soube muito respeitar o meu tempo sobre várias coisas, se a gente parar pra pensar desde o início da relação. E como os nossos tempos bateram de uma forma tão orgânica, eu repito muito essa palavra, né? Mas é porque de fato é orgânica, natural, enfim. E de uma forma que foi. O tempo seu foi igual ao meu, sabe? Assim, praticamente, sabe? E a gente conversou sobre tudo muito abertamente. Então, assim,
Graças a Deus eu não tive tantas inseguranças, mas acho que é impossível a gente não sentir uma dessas coisas que eu falei aqui, né? Nessa primeira parte da música, né? Então, é mais ou menos isso. E aí vem o refrão, que realmente assim, eu vejo 100% o Alexandre aqui. Às vezes eu corro, às vezes eu me escondo. Às vezes eu tenho medo de você. Mas tudo que eu quero de verdade é te abraçar forte, te tratar bem, estar com você dia e noite. Baby, tudo o que eu preciso é de tempo. All I need is time. Então, assim, realmente, eu acho que quantas vezes eu já corri, já me escondi, já pedi um tempo, já respeitei o seu tempo, sofri com todos eles, o meu, o seu. Às vezes eu acho que, como eu disse no início, né, aí explicando a track, eu acho que, quantas vezes eu acho que, sei lá, sabe, eu já fui pra sua sala quando a gente tava meio mal, ou já fui para outro lugar, desci, espareci, ou só fiquei um pouco mais na minha. E eu tava ali agoniado, com uma vontade imensa de te abraçar, mas eu falei, não, gente, mas talvez ele precise, de repente, aqui, melhorar isso, ter uma iniciativa ali, ou então eu realmente estava só com medo, né? Mas assim, com medo de te perder, com medo de repente alguma coisa dar mais errado, e às vezes eu me calava. E aí eu começava a agir de repente de uma forma. De repente o Alexandre não age, mas eu sou muito assim. Às vezes eu fico um pouco mais na minha se eu acho que de repente alguma coisa pode dar errado, ou se eu acho que de repente eu posso estar cobrando demais da pessoa. Então, assim, às vezes eu só me recuo demais e fico, às vezes posso ficar numa concha, às vezes você pode julgar que de repente eu tô passando nesse tempo, tá sendo ótimo, não tá, tô sofrendo tanto quanto você tá. E às vezes é bem sobre isso. Eu só quero te abraçar. E às vezes, assim, até às vezes que a gente já chegou, né, tem algum desentendimento, assim, quantas vezes eu já quis te abraçar, te beijar, enfim, a gente tá junto, resolver logo, mas eu sei que, assim, às vezes a gente precisa respeitar o tempo do outro, né? E às vezes é complicado pra mim entender isso, né? Pessoa ansiosa. Mas como eu também quero que respeitem meu tempo, eu consigo ter essa compreensão, né? Porque eu acho sim, que apesar de não parecer, porque depois eu me entrego, que é uma maravilha, mas eu tenho meus tempinhos para alguma coisa. Então, assim, eu me escondo sim. E eu acho que eu já corri sim de algumas coisas aí, talvez tenha passado despercebido. Por quê? Porque eu achando ele intenso, ele se entrega, mas eu acho que mascaram muitas coisas. Então, talvez você não consiga ver na plenitude, talvez, algumas coisas desse refrão. Mas eu acho literalmente a minha cara. É realmente o que eu geralmente acabo fazendo nas minhas inseguranças. Até às vezes quando eu fiquei na dúvida, será que ele tá muito afim, né? Lá pro início, né? Será que ele tá muito afim? E aí, será que se eu fizer isso aqui, esse tipo de ação que de repente vai ser legal, será que ele tá querendo me ver mais do que eu tô querendo? Será que vai estar ok mesmo se eu falar que, né, vou lá pra casa dele essa semana, será que tá ok ele vir pra mim 2 vezes, 2 semanas seguidas, entendeu? Eu fico sempre com as minhas inseguranças, sabe, elas me corroem. Às vezes eu fico um pouco na minha conchinha, assim, hoje em dia eu consigo dar movimentos, é claro, mas assim, sempre naquela insegurança um pouquinho, assim, às vezes, sabe, tipo, peraí, tá bom pra você mesmo? Né, então tem esse cuidado hoje, né, e esse tem essa liberdade também, né. Eu não quero ser tímida. Sempre que estou sozinha, fico querendo saber por quê. Torcendo para que você esteja esperando por mim. Você verá que é o único para mim. Eu quero acreditar em tudo que você diz, porque soa tão bem. Mas se você realmente me quer, vá com calma. Há algumas coisas que você precisa saber. Ela repete o refrão e aí ela fala: fique por perto e você verá. Não há outro lugar que eu queria estar. Se você me ama, confie em mim, do jeito que eu confio em você. E é como eu disse, é sobre confiança, né? Às vezes a gente. Eu acho também que eu precisei também trabalhar o meu tempo para estar nessa relação e ver que o quão sólida ela é. E eu também acho que você precisa também de alguns tempos comigo. Talvez eu sei que, né, como eu disse, não sou uma pessoa fácil, tenho meu gênio, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas inseguranças. E eu acho que você precisou do seu tempo para você aprender a lidar também comigo. E tudo que passava na minha cabeça era mais ou menos essas palavras, tipo assim, confia em mim que eu quero estar junto de você, mas só confia que vai dar certo,
sabe? E eu acho que é isso que eu quero passar, assim, dessa letra aqui, daqui pra frente. 3 meses de segurança, mas assim, confia em mim, vai dar tudo certo. A gente já tá fazendo dar certo, né? E aí ela repete o refrão. Às vezes eu corro, às vezes eu me escondo, às vezes eu tenho medo de você. Mas tudo que eu quero de verdade é te abraçar forte, te tratar bem, estar com você dia e noite. Baby, tudo que eu preciso é de tempo. E é isso. Espero que você tenha gostado. Enfim, algumas vezes a gente vai estar junto, outras vezes a gente não vai estar. Isso corrói a gente também em relação à saudade. Mas o que a gente sabe é que não é só algumas vezes que a gente vai sentir falta do outro, é sempre, né? É, então, assim, essas algumas vezes aí do Alexandre estiveram presentes no jeito dele. Às vezes eu vou correr, às vezes eu vou ser talvez um pouco mais evasivo, e às vezes tá tudo bem, minha segurança de repente falando mais alto e quem não tem, não é mesmo? Mas é isso, eu hoje em dia penso só assim, confia, vai dar certo, vocês já estão dando certo, já tá tudo encaminhado, né? E acho que as minhas inseguranças foram desaparecendo, assim como acho que fica claro nessa música, conforme ela vai falando sobre confiar, né? E é isso, mas é uma música que sempre falou muito do meu jeito de amar, né? Eu falei muito aí também sobre algumas coisas de você. Aos pouquinhos também pode ser que eu venha alguma vez ou outra com alguma música que vai falar sobre um pouquinho mais do meu jeito, né? Para você entender melhor. Então, esse é o Alexandre, um pouquinho, tá bom? E vamos para a próxima.